Olá, nesta edição da TV Espaço Mulher, vamos contar de novo com a simpatia e a sabedoria da professora doutora Sandra Chevitsky. Hoje a gente ficou pensando, as duas muito comovidas com esse momento que a sociedade brasileira e no mundo, né, está atravessando. E eu disse, doutora, a fragilidade do ser humano diante da provável morte inesperada é uma coisa assim que me parece muito estarrecedora. Como será que as pessoas vivem cada dia com essa incerteza? Isso não é uma boa pauta? Aí ela disse, claro, sim, isso é muito importante. Eu disse assim, bom, então vamos pensar assim. Como é que é enfrentar o sentimento de perda? Não perdeu ainda, né? Mas a gente está lá com a pessoa que a gente estima e tal, né? E diz assim, o que será que pode me acontecer? Às vezes, né? É uma relação de afeto, de família. Às vezes é alguém de uma relação de prazer, assim, que tem um caso, amizade aí, para se encontrar amorosamente, mas tem afeto, né? Cada situação da vida, de relações entre homens e mulheres, né, de várias formas, ter que lidar com o inesperado deve ser uma coisa muito estarrecedora, não é? Agora se percebe o seguinte: tem saído algumas notícias que esse confinamento, né, esse momento aí que está passando a sociedade precisa fazer para poder evitar danos maiores na saúde, tem algumas pessoas com sentimentos muito desesperados, né? E não se sabe por que elas estão cometendo atos desesperados, né? Então tem notícia, por exemplo, assim, que está mostrando que o indivíduo está agredindo mais a mulher dentro de casa, os filhos, até a morte, né? Então, o que está ocorrendo, além de tudo isso, né? É o inesperado, é o inevitável, a possibilidade, né? A morte, ela, nessa hora, ela está nos deixando numa impotência vital. E aí, nada mais, nada melhor do que ela, que está acostumada a lidar, né, com todas essas tragédias humanas e também potencializar as pessoas de uma forma para viver e ser feliz. Então, hoje ela cumprimenta vocês novamente, tá? Uma grande alegria, doutora Sandra, e sempre nós vamos contar com essa possibilidade de trazer o conforto através da sua pessoa para as pessoas, né, que sofrem nesse momento. Então, boa tarde. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É uma alegria estar com todos vocês e dessa vez debatendo sobre um assunto tão importante como esse atual que todo mundo, não tem uma pessoa que não esteja passando de alguma forma por essa situação do confinamento, da quarentena, pelo medo da morte, pelo medo do contágio. Então, realmente é interessante esse assunto, né, Elizabeth? Porque ele é mundial. Ele não é só aqui em São Paulo, ele não é só uma mazela que assola os brasileiros. A gente vive uma pandemia de verdade. Isso significa que todos os países do mundo estão sofrendo. Então, quando a gente vê os noticiários, todo mundo em quarentena, tem países que a polícia sai batendo, outros vão jogando água, outros recebem multa. Tudo isso para que se evite que se agrave muito mais a doença com um número maior de mortes. E aí a gente começa a pensar na morte, que é o que você disse. Todos nós sabemos que vamos morrer, não é? Tem aquele provérbio que diz que a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Mas mesmo sendo essa certeza, mesmo sabendo da nossa finitude, ninguém quer morrer, não é? Todo o nosso aparato psíquico, ele é constituído para que a gente sobreviva, para que se mantenha a vida, e a nossa vida e a vida também da espécie. Então, muitas vezes, não é só uma questão de eu fazer a quarentena ou de eu me cuidar em relação à minha única pessoa. Eu também tenho um compromisso com a sociedade, com as outras pessoas, quando eu cuido, quando eu não dissemino muito mais doenças e vírus, tudo isso. Então, essa é uma questão importante. As pessoas vão reagindo
ou com medo. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que eu percebo o quanto que existem pessoas que ficam com medo de absolutamente tudo. Começam a olhar as outras pessoas como se fossem inimigas, como se todo mundo fosse um contagiador em potencial, e não é verdade, né? Eu brinco, como eu trabalho em hospital, eu vejo que algumas pessoas, às vezes, começam a evitar. Eu brinco com outro amigo meu que também trabalha em hospital, eu falo assim, somos dois virulentos, ninguém quer amizade mais com a gente, né? A gente fica brincando. Porque essa questão desse medo tão aflorado, ele tem a ver, em parte, com a preservação da espécie, mas quando o medo deixa de ser racional, porque existem algumas situações que que esse medo passa a ser irracional. Isso tem muito a ver com a estrutura de personalidade da pessoa. Então, nós temos pessoas que são mais fatalistas, que são mais pessimistas, que já são mais medrosas ou mais perseguidas, que elas acham que tudo que acontece é contra elas. Então, eu vou dar o meu exemplo, né, que tenho que trabalhar, eu trabalho no SUS, preciso trabalhar, obviamente, eu tenho isso assinado em contrato, a partir do momento que eu me dispus a trabalhar numa instituição de saúde, eu sei que eu tenho que trabalhar nessa instituição, haja o que houver. E se forem situações de risco, eu tiver que ir para o front, que nem eu brinco, é para lá que eu vou, né? É para isso que eu trabalho no hospital. Mas tem pessoas que ficam tão apavoradas que se esquecem disso. E aí elas começam a achar que o chefe que está contra elas porque obriga a trabalhar, ou que elas estão colocando a família em risco porque estão indo trabalhar. Então começa a ter uma distorção da realidade por conta do medo. Geralmente por conta do medo. Agora é interessante, logo no início, assim, que a senhora fez uma abordagem, que me chamou bastante atenção e eu tenho refletido muito sobre isso, né? É impressionante que se pode perceber que, como todo ser humano, independente da graduação intelectual, né, de cientista, doutorado, seja o que for, independente de todo o dinheiro e poder que esse indivíduo, né, tenha, se atribuiu, digamos assim, ou foi atribuído a ele, todas as pessoas, sem exceção, neste momento, a reação é a mesma. E, como a senhora disse, o medo, muitas vezes, vai fazer e tornar a pessoa mais agressiva, né? Mais do que o comum, o usual, o que deveria no cargo dela, vamos por assim, né? A perturbação, às vezes, é tanta que eu diria assim, a responsabilidade é tanta, como a senhora está falando, já assumiu, não dá para voltar atrás, né? E saber que está lidando com a vida dos outros deve ser estarrecedor nesta hora, né? Porque tem a vida dessa pessoa, de toda a família, num contexto com outros pares, digamos, né? De responsabilidade, de lideranças, de governo, seja o que for, né, esses grandes grupos transnacionais, imagina, né? A situação toda que é com quanto de empregados e quanto de dinheiro de pessoas interligadas nesse contexto todo, não é? E nesta hora estão todos iguais. É uma coisa, não é? Esta hora somos todos frágeis. É uma coisa assim espantosa, né? Porque daí a gente vai analisar e vai ver que aquelas atitudes até assim digamos assim, de agressividade, de querer impor poder, é um temor também, é uma fragilidade que ali está mascarando, não é verdade? Eu costumo dizer que a doença é democrática. Então, essa questão, por exemplo, de poder ser contaminado com o coronavírus, que é a bola da vez, ela é para todo mundo. Então, todo mundo corre esse risco, por isso as pessoas estão assim, tão assustadas. E aí, essas questões de mais segurança, menos segurança, sentir mais ansiedade, mais pânico, isso também independe, Elizabeth, do nível cultural, do nível financeiro. É claro que temos populações mais vulneráveis. Essas populações mais vulneráveis necessitam, com certeza, de uma grande atenção. Agora, em termos de personalidade, em termos de reação emocional,
a gente pode ter nas mais diversas categorias, nas mais diversas profissões. Porque na hora que você tem medo, o que vem à tona são as suas características, digamos assim, mais primitivas. Então, mesmo que você tenha estudado muito, que você tenha pós-doutorado, que você tenha uma série de coisas, se você não aprendeu a lidar com as suas emoções, se você não superou traumas anteriores, tudo isso vem à tona com muita força. Então, não é incomum você encontrar uma pessoa fazendo uma tempestade, que a gente chama uma tempestade num copo d'água. Você fala assim, nossa, mas não tem lógica o nível de medo que ela está, não tem lógica ela ficar tão apavorada ou tão agressiva. E, em verdade, é porque essa situação de instabilidade, ela traz à tona situações que não foram bem elaboradas, que não foram superadas, traumas anteriores, muitas vezes até de infância, que vem à tona com tudo. E isso não significa que a pessoa tenha consciência disso. Por isso que você veja que nesse momento singular, o número de psicólogos que estão dispostos a atender online gratuitamente. Por quê? Porque a gente sabe que este é um momento de muito risco, de crises psicológicas muito intensas. Porque ficar confinadas, a pessoa se sente sem liberdade, a pessoa se sente tolhida, ela fica com medo de morrer, ela se sente ameaçada em todas as esferas da vida dela. Na questão da sobrevivência, que é o nosso valor maior, depois entra os outros medos. Medos de perder qualidade de vida, de não ter emprego, de não ter trabalho, de não ter mais relações afetivas. Então, vem com todas essas características de medo uma série de situações que ela carrega na vida e que ela ainda não conseguiu resolver bem. Por isso, é muito importante, quem passa por isso, fazer o acesso e procurar essa ajuda que, nesse momento, tem sido disponibilizada de maneira tão generosa pelos colegas. O que mais espanta, assim, eu acreditei, né, pelo menos a meu modo de pesquisa, até passei para a senhora algumas notícias, é o porquê que aumentou a violência dentro de casa em relação aos maridos contra as mulheres e filhos, né? Morreu algum sentimento a mais dentro desses homens? O temor fez com que eles vissem assim a sua incapacidade, a sua impotência diante da vida para eles mesmos. O que foi que aconteceu que está havendo o aumento, né, disso? Inclusive, difícil para as autoridades, porque além de ter cuidado de todo o contexto geral, ainda aumentou a violência doméstica, não é? Então, eu saí de uma situação... Eu não acredito, Elizabeth, que eles tenham se tornado violentos, né? Eu tenho praticamente certeza que eles já eram violentos. É que, agora, com tanto tempo dentro de casa, sem válvula de escape, sem poder sair, sem poder gastar energia trabalhando, sem poder gastar energia fazendo outra coisa, com criança gritando, criança não querendo estudar, né? Falta de dinheiro, porque já tem muita gente passando fome, inclusive, com essa questão toda da quarentena. Então, com toda essa pressão, eu costumo dizer que o lado mais sombrio da nossa alma vem à tona. Então, esse lado sombrio da violência, da agressão, de reagir de forma raivosa, já era da personalidade dessas pessoas que estão agredindo. Pode ser que antes não haviam agredido ainda, ou a frequência e a intensidade tenha se agravado por conta do confinamento. Mas não é que uma pessoa que nunca agrediria começou a agredir agora. Não, isso veio à tona aquilo que já era dela. Então, se a gente conseguir, no momento futuro, fazer entrevistas, tanto com o agressor, mas como com as vítimas, a gente já vai ver que a vítima vai dizer de outros comportamentos anteriores, desagradáveis, violentos, ou de ciúmes, ou de denegrir a capacidade, a inteligência do outro.
algumas situações de não querer que a pessoa faça uma série de coisas, de proibição, ou um certo autoritarismo. Então, na verdade, a agressividade veio à tona de uma forma maior agora, mas não que as pessoas não tinham em si esse cerne de agressores anteriormente. O que se pode fazer também em relação ao próprio preparo das mulheres, né? Nós estamos aqui na TV Espaço Mulher e nós temos que pensar o que dizer para elas nessa hora. Elas já entenderam que a falta do dinheiro, se sentir preso dentro de casa com a família, não ter o emprego, outra situação para si, né? Revoltado talvez com o poder, né? Com a estrutura. Então, o homem não sabe, como se fala, expressar isso e acaba extravasando de uma forma pior ainda, como a senhora está comentando. Agora, como que as mulheres podem agir? Isso, a gente já até disse uma outra vez, né, Elizabeth? Se o cara está nervoso, se ele bebeu, se ele usou drogas, mas se a gente percebe que está fora de si, não é o momento de ficar falando, de ficar indo atrás, de querer discutir relação, de ficar. É o momento que a mulher tem que se proteger. Por quê? Porque senão o homem perde a cabeça. É o que a gente chama de surto de consciência. Existe como se fosse uma pane no cérebro e aquela área cerebral, aqui o córtex frontal, que seria a área que inibiria o impulso, inibiria a agressividade, ela paralisa e só vem aquela questão mais primitiva. Então, se percebe que a coisa não está boa, a melhor é se isolar, é sair, não ficar perto, deixar quieto, porque essa história de ficar falando muito e querer brigar muito é realmente um pano para manga para sair uma briga feia. Desencadeador. Poder... Hã? É desencadeador o fato, né? Exatamente, pode ser o desencadeador. Agora, uma outra questão importante é algumas mulheres que precisam parar e fazer uma análise, às vezes buscar uma ajuda psicológica do porquê que elas aceitam e permanecem em determinadas situações. Então, eu já atendi mulheres que dizem, olha, eu não me importo, eu não tenho medo de apanhar, não tenho medo de ser traída, o que eu não aguento é ficar sozinha, é ficar sem um namorado, é ficar sem um companheiro. Não me importa se ele me bate ou não. Eu já tive como pacientes delegados e que eles sempre falam que para eles às vezes é muito difícil, porque existe a violência doméstica, eles vão lá, eles prendem os maridos e quando chega a noite as mulheres vão lá e falam, ai, eu vim tirar a queixa porque eu quero levar meu marido para casa, porque eu não vou dormir sozinha. Mas, então tem muitos casos assim também, e aí é uma relação patológica, em que os dois precisam de tratamento para entender por que isso está acontecendo, por que chega nesse ponto, não é? Então, são situações muito dramáticas que, às vezes, não é só um que precisa de tratamento, não é só o agressor, mas a vítima também precisa se tratar. É um círculo vicioso, não é? Exatamente. Às vezes a gente vê isso, às vezes a mulher sai de um casamento com um alcoólatra e casa com outro com o mesmo perfil. Certo. Isso, ela vai reeditando traumas antigos, digamos assim. Situações não são resolvidas. Neste caso, por exemplo, doutora, quando vai até a delegacia, seria o correto ter também, assim como tem um advogado de plantão, tivesse um psicólogo de plantão, uma psicóloga de plantão, porque, afinal, se tem que enquadrar na lei, né, tem que enquadrar também a questão dos sentimentos daquele momento, né, o que leva aquilo ali. Talvez, como a senhora disse, assim, posicionar as duas pessoas sobre o que é que está ocorrendo dentro deles seria um fator para, digamos assim, ó, ter uma briga e você jogou um balde com água gelada, entendeu? Aí o cara diz assim, vai olhar para dentro de si, a mulher vai olhar para dentro de si assim, puxa vida, nossa, eu tenho isso, eu estou provocando isso, eu estou sofrendo, eu estou doente, eu preciso me tratar. Serviria isso? Eu não sei direito como funciona, mas o que a gente vê na televisão é que existem, né, vários abrigos, vários lugares em que é oferecido, sim, ajuda psicológica nesses casos.
Isso eu sei que existe. Não sei se na delegacia, naquele momento do calor das emoções, ou Uhum. depois, mas que a oferta de tratamentos, ela existe sim. E é o que a gente sempre fala, a gente tem vários lugares que oferecem, inclusive, tratamentos gratuitos. É As verdade. faculdades, algumas delegacias encaminham para lugares pertinentes, o CAPES, alguns lugares de SUS, então a gente tem atendimento sim. Aqui é que nem que eu estou dizendo agora é um bom momento. Está sofrendo problemas de relacionamento em casa? Faça o acesso a esses psicólogos que estão oferecendo atendimento online gratuito. Procure esses atendimentos, tente ir atrás disso, porque agora é a hora, de repente a gente vai, com a história do confinamento, da quarentena, com o medo do coronavírus, e a gente acaba resolvendo outros problemas até mais importantes. É. É interessante o que a senhora coloca, doutora, porque, por exemplo, assim, né, estamos falando da violência doméstica, mas existe uma violência social, uma violência, digamos, dentro da sociedade, que é o homem perseguidor mesmo, não é? Até já tem a lei agora, o stalker, né, que estão falando, que é um indivíduo inconformado, infeliz, né, não sei por qual estrutura que existe dentro desse homem e do conjunto, às vezes ele mobiliza outros na mesma qualificação psiquiátrica, né? E aí, por exemplo, se uma mulher se destaca em alguma coisa, ela tem sucesso em algo que eles querem, ou ela não deu a confiança devida para o chefão de alguma estrutura, entendeu? Então, politicamente, vamos pensar assim, tá? Essa pessoa fica exposta, porque não é comum uma mulher ter um destaque naquela área, botar o nariz, eu vou e faço porque eu sei porque eu estou preparada, né? O trabalho é meu e com fulano de tal. Então, assim, não existe aquela coisa de um indivíduo pegar, telefonar, marcar a hora, escuta, vamos conversar, vamos fazer negócios. Né? Parte para uma outra situação que se impõe o machismo e a violência, conforme a senhora está falando. Quer dizer, o indivíduo está mal resolvido dentro dele, acha meia dúzia de outros, né? E aí parte para cima de uma vítima. Quer dizer, aí nós temos o quê? Nós temos um contexto de muitos em torno de uma pessoa só. Né? Ou aquele homem com muito poder perseguindo aquela mulher constantemente. Agora já existe meios de as mulheres denunciarem isso. Antes não existia, era um terror. Né? A mulher chega a dizer, estou sendo perseguida por causa disso. Ela era colocada como uma ridícula. Exato. A gente vem num processo de construção, né, Elizabeth? A gente vem num processo de mudanças de paradigmas, de mudanças de mentalidade, exatamente. Antigamente era mais ou menos isso. Uma mulher era traída, por exemplo, e a mãe e a sogra falavam assim, mas é assim mesmo, o homem é assim mesmo, você tem que se conformar. E pega doenças, né? Quantas senhoras contaminadas com HIV pelos próprios maridos, não é? Por conta dessa história de achar que isso tudo é natural, que pode, né? Que o homem podia tudo. A gente vem aí numa construção de que a mulher conquista novos cenários, em que a mulher consegue ter uma abrangência maior. Há muitos lares no Brasil, as chefes de família são as mulheres, e quem sustenta a casa são as mulheres. As mulheres estão indo mais atrás dos seus direitos, as mulheres estão indo mais atrás também dos seus deveres, denunciando quando sofrem assédio moral ou quando sofrem um assédio de ordem sexual. Então, a gente encontra essas mudanças. Mas a gente ainda tem, Elizabeth, muitas mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, a gente tem muitas mulheres que elas se casam e aí os homens, e isso independe da condição financeira e da condição educacional. A vulnerabilidade, ela depende muito mais de uma insegurança interna e externa. Então, muitas mulheres acabam se casando e elas são agredidas e o cara fala para ela, olha, se você contar para alguém, eu mato o seu irmão, ou eu mato a sua mãe, que é a mesma coisa que o pedófilo faz com as crianças.
se você contar, eu mato a sua mãe. Eles ameaçam matar alguém que se gosta muito. E o que a gente precisa é trazer mais segurança para essas mulheres, de que elas vão encontrar redes de apoio, que elas vão encontrar proteção fora da garra desses homens. Tem mulheres que passam por situações e elas não conseguem, por quê? Pela situação financeira, porque elas dependem financeiramente, ou porque não querem criar os filhos sem o pai, ou porque a família... Eu já vi muitas famílias falando assim, a mãe diz, eu não queria que você casasse com ele, você teimou e casou, agora você aguente, eu não aceito devolução. Todas as famílias deveriam falar para as mulheres, olha, qualquer coisa, você sempre terá os braços abertos de volta no seu seio familiar. Então, se a família é desestruturada, a condição de vulnerabilidade dessas mulheres também é maior. Aí, nós temos algumas coisas que é interessante abordar, principalmente as mulheres jornalistas, não é? Mulheres na área de comunicação, determinadas microempresárias, né? A questão é uma perseguição política, que eu acho que é importante, né? A gente não tinha ainda abordado isso. Então, você vai ter perseguição política, não é assim porque é partidária, é porque se ela defende os direitos humanos das outras mulheres, não é conveniente. Se ela fica publicando coisas em relação às outras mulheres, entende o direito delas, não é uma pessoa conveniente. Então, certas coisas que são movimentos antigos né, da sociedade, aqueles sectários, né, eles não vão aceitar isso, isso é uma afronta, não é, aos costumes deles, não de uma sociedade atual, né, em que as mulheres já estão tão formadas quanto muitas, né, pós-doutoras, como a senhora falou há pouco, né? Então, o que está também faltando, já que agora é dia 30 de abril, Dia Nacional da Mulher, né, é passar a limpo também todo o atendimento das mulheres que se dizem vítimas. Não é porque ela tem mania de ser vítima, não é porque ela está sempre inconformada, não é porque não sei o que, vamos parar e vamos olhar, vamos investigar. Né? Atrás de muitas coisas disso tem coisas gravíssimas. Não é só a mulher, não é só perseguida dentro da casa, muitas vezes, ou de um perseguidor por questão sexual, sensual, seja o que for, né? Assédio moral no trabalho. Existem outros tipos de violências, e está aí as Nações Unidas, né, com um trabalho belíssimo em defesa de mulheres jornalistas, estão, chega ao ponto da perseguição processual, quer dizer, advogados que deveriam estar lá na Constituição, que são a porta da justiça, eles são os primeiros a se juntarem, entendeu? Fazer enfrentamento contra essa mulher. Exatamente. As decisões judiciais são desfavoráveis sempre à mulher. E, pasme, juízas dão... Juízas. Eu acho, né, Elizabeth, que a luta pela verdade, pela igualdade, é sempre uma luta dura, difícil, isso faz parte da história, não é? Todos os filmes que a gente assiste, a gente vê que, na verdade, lutar pela igualdade ou lutar pela verdade, por aquilo que é correto, todo mundo é perseguido disso, porque a gente tem os sistemas aí. O que é muito importante é que a pessoa, mesmo diante das dificuldades, que ela não se corrompa. Não é? Este compromisso, e isso, em verdade, o compromisso de não se corromper, ele é um compromisso pessoal. Sim, claro que quanto mais eu posso dar a minha mão para outra pessoa que também não se corrompe, mais fortes nós ficamos e a gente muda a história. A história da mulher já mudou aqui no Brasil, por exemplo. Ainda tem que mudar em outros países, ainda tem que mudar em outras situações. Mas e aqui no Brasil, eu sempre falo, o Brasil não é um, né? A gente tem é muito diferente a gente pensar. Você que nasceu no Sul, eu que sou de São Paulo, que fizemos faculdade, diferente de pensar, por exemplo, de uma mulher no sertão, né? No sertão lá da Bahia, que passa fome, que nunca estudou,
que não sabe nada, que realmente depende de um homem para poder comer, que tem 23 filhos. Então, as realidades são muito diferentes. Então, eu acho que é isso que você está dizendo. As mulheres que têm uma condição de poder lutar pela verdade, de lutar pela igualdade, elas precisam ir atrás disso e, neste compromisso pessoal, de não se corromper diante do poder do outro, diante do poder do dinheiro, ou até do poder do medo, não é? Porque as ameaças existem também, a gente sabe disso. Com relação à família, nós temos aqui coisas terríveis de provas, porque aqui está se falando, não está se falando de boca para fora, tanto que há movimento das Nações Unidas em cima dessas questões, né? E o que está acontecendo é que não existe autoridade com competência, não tem segmentos, dizem, aqui é o Departamento de Direitos Humanos. Você chega lá, não, isso nós não atendemos aqui, mas o que é isso? Entende? E outra coisa que se vê é muitas vezes o profissional entra no processo ou para o atendimento dessas mulheres e está acontecendo assim, desqualificar a mulher, ridicularizar em vez de atender. Isso mostra. Ainda mais, doutora, começa a tratar a mulher como se fosse louca. Isso é crime. Né? Agora, eu, na verdade, não estou por dentro dessas... Né? Eu não estou tão por dentro dessas políticas, né, Elizabeth? Mas eu vejo que quando uma pessoa faz isso, as pessoas elas possibilitam que o pior da personalidade delas venha à tona, travestido de uma questão de que elas estão cumprindo a obrigação. Não é? Elas se escondem, às vezes, atrás de uma farda, elas se escondem atrás de um cargo político, de um cargo de uma empresa, elas se escondem, mas elas se escondem aquilo que elas são. Houveram pesquisas, né? Pensando um pouco, quando os nazistas fizeram toda aquelas atrocidades nos campos de concentração, e aí quando perguntavam por que eles fizeram aquilo, eles respondiam com maior placidez: eu só cumpria ordens. Porque isso é uma forma de você tentar deslocar o que é seu e responsabilizar o outro. Voltando um pouco para o nosso tema do coronavírus, da violência em casa, tudo isso. Hospital e social, agora em política. Esse é um momento interessante da gente pensar, porque muitas vezes a gente fica muito assim, porque o governo não fez, o governo é que tem que fazer, o governo tem que fazer. E agora chegou a vez de mostrar que todo mundo tem que fazer, democratizou. A gente precisa de políticas públicas, o Ministério da Saúde está correndo atrás do prejuízo, mas as pessoas, cada uma na sua área, tem que ser responsável também pela própria saúde e pela saúde do outro, não é? E isso é uma mudança também de paradigma, sabe, Elizabeth? As pessoas não estão acostumadas a pensar que elas também são importantes para mudar a sociedade, que elas é que formam, que muitas vezes a gente tem homens machistas que foram criados por mães machistas. Então, agora, quando a gente começa a perceber que aquilo que eu vivo no meu micro, ele transforma o macro, é uma mudança muito grande de mentalidade que a gente precisa ter nesse momento. Até mesmo fazer os planos de ações a curto prazo, né? Porque é tipo assim, se eu viver um dia, eu vou fazer isso. 10, 20, 50 dias, eu vou fazer aquilo, mais ou menos assim. E aí pensar assim, eu, enquanto cidadã, né? O que eu estou fazendo? Eu me cuidar já é um exercício de cidadania. Mas, assim, o que eu estou fazendo por aquele que eu sei que está passando fome? A gente recebe pelo WhatsApp vários lugares para a gente fazer doação de sabão em barra, para a gente fazer doação de alimento, de tudo isso. Que é poder sair também do próprio mundo e perceber o mundo do outro, a carência do outro, a necessidade do outro. Agora, verdade. Esse campo de assistência social, a senhora está absolutamente correta, doutora, porque temos que buscar, inclusive, onde estão essas ONGs, essas obras sociais, né?
e nos ofertar, né? O que eu posso colaborar com isso ou não. Nós já fizemos aqui, já fomos em alguns lugares, né? Verificar como que dá para... Porque também tudo que bate a porta não dá para a gente atender, porque também tem o outro lado do risco, né? Não, a gente vai eleger o que a gente vai, o que a gente pode e o que a gente vai fazer, não é? Exatamente. Mas o que eu acho importante é chamar a atenção, porque quando a gente fala muito da sociedade, a gente esquece que a sociedade somos nós. Então, uma série de situações que, se a gente mudar também a forma como a gente pensa... Então, tem muita gente falando assim, né? Eu escuto muito isso assim. É um absurdo tudo isso. Morrer, morre mesmo, né? Vai morrer quem precisa morrer. É um absurdo eu não poder abrir o meu negócio. É um absurdo eu não estar trabalhando. É um absurdo a questão financeira fechada, né? Porque assim, o mundo está quebrando financeiramente. Isso também é um fato inegável. Nós teremos que aprender a viver de outra forma, mais depois modesta. que esse coronavírus aí varrer uma série de coisas do planeta. Essa é a verdade. E aí, enquanto eu começo a pensar, eu vi um vídeo muito legal que uma pessoa fala assim, olha, morreram 1000 pessoas do coronavírus, isso é uma quantidade aceitável? A pessoa fala, não, é inaceitável. E quanto seria aceitável morrer? Aí o cara fala, umas 70 pessoas. Ele fala, 70 pessoas? Fala, então venham. E aí entram 70 pessoas, e essas 70 pessoas são da família dele. Aí ele fala, mas é a minha família. Eu falo, então, mas são 70 pessoas. Ah, não, então não pode morrer ninguém. Então a gente fala de números de mortes como se não fossem pessoas, como se não fosse uma mãe, não fosse um pai, não fosse um filho, entendeu? Então, enquanto a gente ainda não fizer a nossa parte pessoal, fica muito difícil mudar todo mundo. A gente tem que começar por algum lugar. Então, que a gente comece por nós mesmos. Nós estávamos num mestrado, tá? E eu falei numa situação, a questão da empatia. Aí teve alguns colegas que ridicularizaram a palavra, diziam que eu estava dizendo errado, entende? E aí foi muito incrível, porque acabou dando uma confusão muito grande, porque se vocês não sabem nem o que é empatia, está dando gargalhada, pega o dicionário e vai ver o que é. E aí, muito oportunista, essa pessoa que estava ali moderando a gente, né, conseguiu, digamos assim, contornar a situação, né, e conseguiram dizer, não, a empatia quer dizer isso. Então, muita gente não tem empatia, não sei se é uma doença ou não, mas colocar-se no lugar do outro é um exercício que quase ninguém faz, né? Fazem todo tipo a empatia é uma função mental muito elaborada, de fato, não é? Que é essa questão de eu poder entender a dor do outro, tanto a dor física, como principalmente a dor emocional. Então, é muito interessante, porque quando eu vejo o jogador de futebol levar uma bolada nas partes baixas, até a gente que é mulher, a gente faz ai, não é? E todos os homens fazem ai, porque aquela dor física, todo mundo, rapidamente o cérebro interpreta. Às vezes, o nosso cérebro demora mais para entender as dores emocionais. É verdade. Tem mais dificuldade de compreender a dor emocional, o luto, a perda, como você tinha dito no início, a questão da morte, né? Isso muitas vezes é mais banalizado. Entretanto, quando a empatia de fato se estabelece, ela permanece por muito mais tempo mentalmente. Então, a gente precisa de verdade ensinar as nossas crianças a desenvolverem a empatia. A gente precisa se cuidar e desenvolver a empatia em todas essas situações, não é? Começar a entender aqui, mas só morreram 30. Não, morreram 30 pessoas que faziam parte de uma família. E tem que alguém está chorando por elas. Então vamos lá, e quantos estão chorando, e quantos estão sofrendo por essa perda? Quer dizer, colocar-se no lugar do outro, parece... Exatamente. E embora, como eu disse, a morte é a nossa única certeza, a gente não vive para morrer, não é? A gente vive para fazer coisas, a gente vive para ser produtivo,
a gente vive para cuidar da espécie, para ter filhos, mesmo quem não tem filhos, vive para ser produtivo, para alguma forma trazer benfeitorias para a humanidade, por isso que a gente trabalha, por isso que nós estamos aqui hoje, em casa, gravando, poderíamos estar vendo um filme, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Pensando nos outros, né? Estamos aqui de bom grado, não é? Nos esforçando para passar informações que possam, de alguma forma, melhorar a vida dos outros. É para isso que a gente vive. E, às vezes, a gente tenta negar a morte. A gente vive como se não tivesse amanhã, como se nunca fosse chegar a morte, né? Mas ela vai chegar. Por isso que a gente tem que fazer o melhor possível da nossa vida. E não manda aviso prévio, não é? Então, eu só tenho a agradecer para a senhora. Mais uma vez, eu sou uma privilegiada de ter sido apresentada a sua pessoa, é uma grande colaboradora. Tudo que a senhora fala é com muita sabedoria, tá? Fala numa linguagem acessível às pessoas. Ainda há pouco eu acrescentei algo que foi meio no improviso, mas a senhora pegou e saiu despachando, pensando, né? A sua capacidade de interação social, né? De fazer uma interpretação de algo que eu ponho mais simples, mais popular. A senhora vai lá, busca o seu compêndio todo científico, não é? E traduz isto para que todas as nossas pessoas, independente de informação, compreendam, sabe? Então, eu quero aqui, né, referenciando o dia 30 de abril, Dia Nacional da Mulher, homenagear a senhora. Tá? Fico muito agradecida e eu aproveito para homenagear você, Elizabeth. Obrigada. Que está sempre lutando para levar o melhor da informação, do conhecimento, para todos os seus seguidores. Que Obrigada. Sejamos felizes e continuemos lutando pela verdade. Quem dera todas as mulheres, né, com a sua formação independente à área de saúde, mas também no campo do direito e outras áreas, né, que nós precisamos no dia a dia, tivessem essa disponibilidade de traduzir tudo que elas aprenderam cientificamente, não é? Mas que se torne acessível a compreensão e o conhecimento de outras mulheres que não tiveram a mesma chance. Então, o que a senhora está fazendo é de grande valia. A senhora merece aqui o nosso parabéns, e vai estar lá o seu endereço. Faço o nosso que alguém mande um grande beijo para a senhora no dia 30 de abril, Dia Nacional da Mulher. Muito grata. Vou ficar esperando. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Tudo de bom. Até a próxima. Até. Gente querida, assim nós estamos encerrando essa edição da TV Espaço Mulher. Espero que vocês tenham gostado de todas as informações. Foi uma transmissão online, né? Está chovendo imensamente lá fora. E a gente não podia sair, mas nós não deixamos de trazer esse espetáculo de informações, aconselhamentos, orientações, e viram como ela está sempre moderna, antenada. É uma grande personagem para que todos os, digamos assim, todas as lideranças, quer seja do Ministério Público, da área de polícia, enfim, conversar com ela, porque ela tem uma bagagem muito grande e pode colaborar muito na questão psicológica, né, do que as mulheres estão enfrentando e o que pode ser que os homens estão fazendo, aonde é que realmente as coisas estão em outro campo, não só na violência, também tem a doença mental. Muito obrigada, até a próxima edição.